Tirar isso. Pode tirar, né? Boa noite, gente. Tudo bem? É bom ver a casa cheia, né? Hoje eu tô chique, olha isso aqui. Não sei se vai ser melhor ou pior, viu? É. O problema é que a italiana aqui vai jogar a mão para tudo quanto é lado, né? Antes ficava presa, que agora eu vou voar com as mãos aqui. Italiano fala com as mãos, né? Vou tentar segurar minhas mãos, tá bom? Que todos estejamos conectados com o plano maior e que Deus abençoe nosso encontro de hoje, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre esse corpo, né, maravilhoso que a gente não conhece direito, né? Vamos falar da existência do perispírito, desse elo sutil, mas tão essencial ao espírito, que ele precisa tanto, tá bom? Então vamos lá. Primeiro deixa eu fazer um teste, vamos ver se a gente consegue. Ah, tá aqui, ó. Achei, é o meio mesmo. Eu precisava da luzinha ali. Então, antes da gente começar a falar de perispírito, eu vou relembrar um pouquinho para vocês sobre o espírito, né? O que é o espírito, tá? Lá no livro dos Espíritos, na questão 23, existe essa pergunta: o que é o espírito? E aí, como sempre, né, os espíritos que ajudaram na codificação davam respostas simples, né? Bem simples e objetivas. E eles responderam assim: é o princípio inteligente do universo. Isso é o espírito. É o princípio inteligente do universo. Responderam que é o princípio inteligente do homem? Não, né? Do universo. Então, só o homem é inteligente? Não, né? Então, esse princípio inteligente existe em todos os seres do universo. Certo? Ótimo. E aí continua a questão, diz assim: qual é a natureza íntima do espírito? Aí só faltava os espíritos darem risada, né? Não dá para explicar para vocês. Na linguagem humana, o espírito não é fácil de ser analisado. Nós não temos condições ainda de entender o que é o espírito. Então, na nossa linguagem, ainda não dá para ser analisado o espírito, porque o espírito não é algo que dá para palpar, né? Não é palpável. Então, a gente vai explicar de uma forma que vocês consigam entender, certo? Eu digo a gente porque tem um monte aqui me ajudando, tá bom? Lá na questão número 93, diz assim, ó: o espírito tem alguma cobertura, né? Ou está envolvido em alguma substância, certo? Aí ele diz assim: claro que está. Ele está revestido por uma substância vaporosa aos nossos olhos, mas grosseira para eles. Então, essa substância que para nós é quase invisível, para eles ainda é um estado grosseiro. Certo? E aí faz uma comparação bem interessante, que eu já fiz aqui, mas eu vou relembrar a vocês. Diz assim, ó: assim como o germe de um fruto está envolvido no perisperma, da mesma forma o espírito está revestido por este envoltório que, por comparação, se chama perispírito. Por quê? Porque a palavra perispírito, essa nomenclatura só é usada na doutrina espírita. Só na doutrina espírita. Então, perispírito só é usada na nossa doutrina, certo? Então, quer dizer que o espírito, ele está revestido por essa substância vaporosa que nós chamamos de perispírito. Tudo bem? Beleza. Aí eu vou trazer a comparação lá da época da evangelização. Na época eu falei isso. Vamos lá. Da mesma forma como o fruto está revestido por esse perisperma, então está aqui, ó, perisperma, né? É a parte gostosinha que a gente come, tá? Aquela parte mais molinha, mais maleável, né? Então, da mesma forma que a semente está revestida pelo perisperma e que ele precisa de uma casca mais grosseira, assim é o espírito.
Então, vamos dizer que a nossa semente, o nosso germe, é o nosso espírito. O que envolve, que seria o perisperma da fruta, é o perispírito. E a casca grossa é o nosso corpo físico, certo? Fácil, né? Aprender assim é fácil, não é? Então, aí o livro dos Espíritos traz uma explicação assim para a gente. O perispírito, ele é esse envoltório semimaterial. Mas por que ele é semimaterial? Então ele é material? Ele é. Só que ele é fluídico, porque ele é composto de fluidos, tá? Então, o perispírito também pode ser um corpo fluídico ou também corpo espiritual. O André Luiz traz algumas comparações. Ele traz uma explicação. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz assim: é preciso entender que o perispírito, ele não é reflexo do corpo físico. Todo mundo acha que o perispírito, ele tem a aparência do corpo físico, mas é justamente o contrário. É o corpo físico que tem a aparência do perispírito. Porque quem molda o corpo físico é o perispírito. Então é justamente o contrário. O corpo físico é que reflete a aparência do seu perispírito. Então, o meu perispírito é assim, bonitinho assim como eu sou. Né? Foi ele que me moldou, certo? Desde que eu era pequena. Tá? E aí o André Luiz ainda, né, diz, da mesma forma que o corpo físico reflete o seu perispírito, né? O perispírito também retrata em si o corpo mental. Espera aí, tem mais um corpo ainda envolvido nessa história? Tem, o corpo mental. E o que é esse corpo mental? Ele é um envoltório sutil da mente. E por quê? Porque a mente é a nossa conexão, é onde basicamente repousa o princípio inteligente. Quem que é o princípio inteligente? O espírito. Certo? Ok? Continuando, vamos lá. Zalmino Zimmermann fez vários estudos relacionados com André Luiz, é um autor espírita muito conceituado, né? Foi professor da USP de psicologia, foi um dos primeiros espíritas, foi ele que ajudou a fundar a ABRAME, que é a Associação Brasileira de Magistrados do Espiritismo, né? Então, ele é muito conceituado. Aí ele fez um estudo, né? Baseando-se em André Luiz, né, com estudos de André Luiz, sempre focado na visão espírita, ele fez um estudo da composição do homem. Porque ele falou, quer dizer, então a gente também tem um corpo mental, peraí, tem mais corpo envolvido nesse negócio? Vou entender. E aí ele fez um estudo. Então vamos lá, vamos entender de quantos corpos nós somos formados, tá bom? Então, primeiro, o Zimmermann trouxe um estudo, baseado no estudo de André Luiz, que diz assim, bom, então o ser humano é formado, primeiro, do corpo físico, que é esse aqui, né? Que nós chamamos também de soma, certo? Quando alguém fala assim, não fica triste, não vai somatizar, está querendo dizer o quê? Não joga essa tristeza para o seu corpo físico, que você vai ficar doente. Porque o corpo físico também é chamado de soma, certo? Depois nós temos o biossoma, que é o duplo etérico ou corpo energético, que é esse outro corpo aqui. Depois nós temos o psicossoma, que é o perispírito, que está ligado com o corpo mental, com a nossa psique. Por isso que a doutrina espírita coloca que a maioria das doenças físicas começam onde? Na alma, no espírito, na mente. Doenças psicossomáticas começam onde? Na mente, na alma, certo? Então temos lá, aqui. E depois nós temos o corpo espiritual e o perispírito formado por corpo energético,
corpo espiritual e corpo mental, que nós temos todo esse corpo. Então, nosso perispírito, na verdade, ele é formado pelo corpo mental, pelo corpo espiritual e pelo corpo energético. São esses três que formam o nosso perispírito, tá? Então, soma, biossoma, psicossoma, corpo mental formam o perispírito. Para quê? Para que o espírito tenha um corpo fluídico quando ele não estiver encarnado. Certo? Lá no Livro dos Espíritos ainda, tem uma questão que lembra assim, diz assim para a gente, ó. O que é a alma? A alma é o espírito encarnado. Então, quando o espírito está encarnado, ele é chamado de alma. Quando ele está fora do corpo, ele é considerado espírito. Certo? E aí diz assim, antes de se unir o corpo, então, a alma é o quê? É esse ser inteligente, esse princípio inteligente. Para que eu trouxe tudo isso daí? Para vocês entenderem realmente que o perispírito é um corpo extremamente importante, tanto para o espírito quando ele está fora, quando ele está lá no mundo espiritual, como quando ele está aqui. Porque ele é o nosso intermediário, o corpo espiritual. Ele é o intermediário de tudo, das sensações, dos pensamentos, das reações. Sabe? Ele é, vamos dizer assim, o vai e vem, aquele que leva e traz, é o perispírito. A mente e o espírito falam, vai lá, faz isso, aí ele vai lá e faz no corpo, aí volta, o corpo está fazendo isso. E ele vai e vem. É ele que é o leva e traz. Né? Então, ele é muito importante para o espírito. Vamos entender um pouquinho mais sobre esses corpos. De onde vêm esses corpos? Né? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o corpo físico. O corpo físico se encontra na terceira dimensão. Né? E por quê? Porque ele está na dimensão matéria. Então, o nosso corpo físico é formado de matéria em estado sólido, líquido e gasoso. Nós não somos assim? Matéria, né? Nós somos sólido. Nós somos líquido também? Quase 90% do nosso corpo é líquido. Não é? Tem sangue, tem suor, tem lágrima, tem xixi, né? Tudo é água, não é? E nós somos gasoso também. Nós não temos gases? Não soltamos gases? Vira e mexe, não soltamos. Então, o nosso corpo físico pertence à terceira dimensão. Porque ele precisa ser denso, precisa ser pesado para estar aqui nesse mundo terreno. Então, ele precisa ser pesado. Aí depois nós temos o segundo corpo, que é o energético, ou duplo etérico. Esse corpo, ele é a duplicata do corpo físico. É o nosso corpo energético. É por onde percorre as nossas energias. E é onde tem os nossos centros de força. Ou, como outras doutrinas dizem, chakras. André Luiz chama de centros vitais. Né? Então, ele é uma duplicata do corpo físico. Estão vendo lá os sinaizinhos lá, os pontinhos? Esses são os nossos centros vitais ou centros de força, ou chakras, como muitas doutrinas falam. E aí nós temos o corpo espiritual, ou perispírito. Ele se encontra na quinta dimensão. Ou seja, ele é formado dos fluidos da quinta dimensão. Certo? Ele tem uma estrutura vibratória diferenciada. E por que ele tem estrutura vibratória diferenciada? Porque, dependendo do mundo em que o espírito estiver, ele vai mudar a sua estrutura vibratória. Ele vai mudar até o seu formato, se for preciso. Por isso que ele tem esses fluidos que são capazes de serem alterados. Tá? E ele tem uma relação direta com a alma, por isso que ele é o responsável por todas as sensações externas. Ele que capta as sensações externas e manda lá para o cérebro, ou seja, para a mente. Para o espírito, fala, olha, está frio, você não quer pôr blusa? Você está sentindo frio, sabe? E aí, então, faz ele pôr uma blusa. Aí você vai lá e põe uma blusa, estou com frio. Então, ele é o responsável pelas sensações. Ele é o nosso intermediário, vamos dizer assim. Né? E aí nós temos o corpo mental. E o corpo mental, ele pertence a uma dimensão superior.
Por que que ele pertence a essa dimensão superior? Porque ele é o que traz as memórias perispirituais. É no corpo mental que ficam as memórias perispirituais. É de lá, ele é a matriz de onde são tirados todos os dados para se modelar esse perispírito, com as suas memórias de vidas passadas. Né? Ele é a sede da memória espiritual. Então, o que a gente precisa entender desses corpos aí, né, por estar falando do perispírito, é que corpo mental e corpo espiritual, né, eles trabalham juntos, eles coparticipam desse perispírito para fazer o quê? Para ser o envoltório do princípio inteligente. Para ser o envoltório do espírito. Sempre, tá? E esse perispírito, ele é imperecível, quer dizer, ele não perece. E o espírito pode trocar de corpo fluídico, dependendo de onde ele estiver. Eu sempre falo desse filme, porque esse filme é maravilhoso. Quem não assistiu, assista. Chama Amor Além da Vida. É maravilhoso esse filme. E lá tem uma parte, demorou para eu entender, mas eu já assisti várias vezes. Os filhos do homem morrem, depois quando ele morre e ele vai para o plano espiritual, ele se encontra com um rapaz que ele não conhece e se encontra com uma moça, que na verdade eram os filhos dele, que trocaram de envoltório, fluidificaram um outro tipo de envoltório para poder se aproximar do pai. Então esse filme traz muitos ensinamentos. Se vocês puderem, assistam com bastante atenção, que vocês vão entender muita coisa que a gente fala aqui, parece que está falando meio, né? Mas vocês vão entender, chama Amor Além da Vida, é maravilhoso. E aí, lá já vem mostrando que o espírito, que é o princípio inteligente, pode trocar de corpo fluídico, conforme ele queira, tá? Continuando. O Emmanuel traz uma comparação que eu acho muito legal, até que é legal até para usar na evangelização, eu acho, sabe, gente? Ele traz uma comparação muito simples e fácil de entender. Então, na composição do homem, né, ele compara o homem a um farol, na sua composição. Então, ele diz que o homem é como se fosse um farol. Então, ele diz assim, o espírito é essa energia luminosa, que se expande. Por quê? Porque ele é o elemento inteligente do universo. Então, o espírito no farol, ele é essa energia luminosa. O que é o perispírito? É o molde fundamental dessa existência, dessa energia luminosa. Por quê? Porque o espírito precisa viver no mundo espiritual, então ele precisa desse molde. Quando você pega uma lâmpada, é que hoje as lâmpadas são brancas, né? Mas antigamente não era aquele vidro transparente. Você via o vidro lá, mas a luz não passava por aquele vidro. Então, isso é o espírito. Ele é essa energia luminosa, mas ele precisa desse molde sutil, né? E a mente é o espelho refletor, é o que reflete a vontade do espírito, né? Coordena, integra, dirige os pensamentos, essa energia, né, que se expande, que é a vontade do espírito. E aí sobra o corpo físico, que é o quê? É essa estrutura grosseira, pesada, que a gente precisa para estar aqui na Terra. Precisa desse corpo material para estar aqui no plano material. Não é uma comparação assim simples, mas bem legal? O Emmanuel é fantástico, né? Então, eu achei interessante essa comparação que ele trouxe, né, para a gente entender o que é o espírito, o perispírito, esse corpo mental, né, esse espelho refletor da vontade do espírito. Tá? E aí, o biossoma, né, que é o corpo energético, ele é uma duplicata do corpo físico. E ele traz os nossos centros de força. Por que eu estou falando isso? Porque vai ser interessante, eu vou fazer propaganda, tá? Dia 26 vai ser meu seminário, viu, gente? Eu vou falar de passe. Venham, que vai ser interessante. Eu vou falar 3 horas aqui, hein?
Vou falar sobre passe. E vou falar desses centros de força também. Mas eu trouxe para vocês entenderem que o biossoma, que é esse corpo energético, ele é responsável por esses centros vitais ou centros de força que outras doutrinas chamam de chakras ou rodas de luz. São 7 chakras. Na verdade, 7 é um número que eles falam cabalístico, é um número místico. Quantas coisas são 7? 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, são 7 arcanjos. Vocês sabiam que são 7 invocações no Pai Nosso? Vocês já contaram? Não, né? Mas são 7. 7 invocações no Pai Nosso. Ó, acompanha comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Que mais? Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. 7 invocações. E são 7 os nossos centros vitais. Por que eu falo isso? Porque quando for fazer passe, não fica fazendo um monte de coisa. Foca no centro vital. É lá que a gente precisa receber energia, né? Então, quais são esses 7 chakras? Só para falar rapidamente, o chakra número 1 é o chakra básico ou raiz. Cada chakra corresponde a um centro, a alguns órgãos daquele, né, vitais. Então, aqui o básico ou raiz. O 2 é o chakra umbilical, que fica 4 dedos abaixo do umbigo. O 3 é o plexo solar ou esplênico, que é do estômago, né? Então, outra vez eu vim de amarelo, lembra que eu vim de amarelo? Eu falei assim, eu estou precisando dessa energia. Eu falei, meu plexo solar está meio dolorido, eu preciso de energia amarela, né? Aí nós temos, hoje eu estou de verde, né? Mas meu coração está bom, viu? O chakra cardíaco, que fica na região do peito, do coração, do pulmão. O laríngeo, que é o que eu tive mais problema na minha vida, né? Porque eu tive câncer aqui, né? Então, é o chakra que eu tive mais problema, que fica na base do pescoço. Agora vem os 2 mais importantes, que é o chakra número 6, que é o chakra frontal, que fica aqui no meio do olho, né, entre as sobrancelhas, que comanda a nossa hipófise, que está relacionada com o nosso corpo mental. E o chakra número 7, que é o chakra coronário, que significa coroa, fica no topo da cabeça, e que comanda a epífise, ou glândula pineal, que está ligada com a nossa espiritualidade, com a nossa transcendência da matéria, a pineal, que vai ser tema da próxima palestra, que é baseado no livro do Eduardo, que eu comprei e li e falei, Eduardo, eu posso fazer uma palestra do seu livro? Ele falou, pode. Então, a próxima palestra vai ser sobre glândula pineal. Mas o seminário é sobre passe, tá? Então, esses 7 centros de força estão ligados ao nosso biossoma. E o nosso biossoma faz parte de qual? Do perispírito. Então, quando um desses campos de força, ele se enfraquece, é porque o nosso perispírito já está começando a ficar doente. E aí ele joga para onde? Para o soma. Toda doença começa na sua doença da alma, na sua espiritualidade, tá? Por isso que é preciso cuidar do perispírito. E aí, o André Luiz fala sobre isso. Lá no livro Nosso Lar, logo no primeiro capítulo, quando ele começou a entender que ele estava morto, né, e que, peraí, está acontecendo alguma coisa comigo, tem uma parte que ele diz assim, como flor de estufa, como a gente é flor de estufa, né? Não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma.
não adestrara órgãos para a vida nova. Ele está falando de quais órgãos? Físicos. E aí ele diz, não adestrara órgãos para a vida nova. Quer dizer, não cuidei do meu corpo físico para viver essa vida aqui. E por que ele precisava cuidar do corpo físico? O que nós falamos lá? Quem é que reflete o quê? É o corpo físico que reflete quem? O perispírito. Então, quer dizer, se o corpo físico estava doente, é porque o perispírito já estava doente há muito tempo. Né? Era isso que o André Luiz estava querendo dizer. E por quê? Por que ele precisava cuidar dos órgãos físicos? Porque o corpo de carne é cópia do corpo espiritual. Isso quer dizer que o perispírito tem órgãos? Tem. O perispírito é dotado de órgãos. E dependendo do apego material que o princípio inteligente tem a esse corpo perispiritual, ele vai sentir as mesmas sensações, as mesmas necessidades. Por isso que muitas vezes, em trabalho mediúnico, não é, Isabel? A gente atende espírito que fala, estou com dor de estômago, estou com dor de cabeça, ou estou com frio, estou com fome, estou com sede. Por quê? Porque o perispírito, ele, na verdade, como André Luiz diz, todo órgão precisa da sua contraparte espiritual. Então, se ele for muito apegado à matéria, depois de desencarnado, ele vai ter as mesmas sensações. Por isso. Porque o perispírito também tem órgãos, ou seja, a contraparte espiritual. Certo? Por isso que quando eu falei de doação de órgãos, não sei se vocês se lembram da palestra do ano passado, quem quer ser doador de órgãos ou quer ser cremado, precisa se desapegar antes da matéria. Senão vai sofrer lá no mundo espiritual. O perispírito vai sofrer. Precisa estar desapegado do corpo material, né? Emmanuel também traz alguns conceitos. Ele explica que o perispírito é um corpo organizado, porque como ele representa esse molde, né, fundamental da existência espiritual, então ele sobrevive lá no mundo espiritual. Então ele precisa se organizar. Ele é um corpo que se organiza. E baseado nesses conceitos, então ele diz assim, o que a gente precisa considerar para conhecer o perispírito? Primeiro, que ele tem funções. Segundo, que ele tem uma forma. Terceiro, ele se organiza de uma forma especial. Quarto, ele tem uma densidade e tem uma coloração. Tá? Então, o Emmanuel diz isso daí. E aí ele diz assim, só pelo conhecimento desses elementos é que a gente vai ter uma ideia aproximada. Porque, como nós dissemos no início, na nossa linguagem humana, nós ainda não temos condições de entender exatamente isso daí, né? Então, vamos ver cada uma dessas. Quais são as funções do perispírito? Bom, a primeira, e que todo mundo já conhece, é revestir o espírito quando desencarnado, né? Então, ele precisa de um corpo quando ele está desencarnado, porque é como se ele fosse aquela energia luminosa. Aí ele precisa de um corpo lá no plano espiritual. Essa é a primeira função. Segunda, ser intermediário entre o espírito e o corpo físico. Ele é o intermediário das sensações. E a outra função, que eu achei bem legal, e realmente parece que ninguém pensa nisso, né? É possibilitar que os espíritos se identifiquem lá no plano espiritual. Já pensou se eu chego lá no plano espiritual e eu vejo uma bola de luz, aí eu chego assim, vovó, é você? Né? Não dá, né? Precisa ter né? Então, por que o perispírito... Você não quer reconhecer sua família lá no plano espiritual? Então, eles vão aparecer para você, né? Para você reconhecer. Então, essa é outra função. Beleza. Como é a forma do perispírito? E aí se divide em duas. Se o espírito for superior, tiver uma certa elevação, ele pode modificar a forma que ele quiser. Lembra que eu falei do filme? Ele pode modificar a sua forma, né? Conforme a sua vontade, depende de para qual mundo ele vai, se ele vai para um mundo mais denso,
vou trabalhar lá no Vale dos Suicidas, então ele pode deixar a forma dele um pouco mais, né, menos luminosa. A gente já viu isso em filme, né? Vamos diminuir nossa luminosidade para os espíritos inferiores não enxergarem a gente. Então, eles podem fazer isso, né? Então, dependendo, se for um espírito superior, ele tem essa condição. E se for um espírito inferior, aí é um coitado, né? É um coitado. Aí ele não pode fazer nada. Ele vai ficar sob a influência de quem? Das leis do mundo mental. Ele vai ficar sob a influência dessas leis que regem, né, desse mundo mental e sob o domínio de entidades cruéis. Porque ele fica subjugado, né? E aí, pode-se alterar a forma perispiritual, mas não por vontade dele. Pode se alterar, mas não porque ele quer, mas porque ele está sob o domínio de entidades cruéis ou sobre essas leis que regem o mundo mental, né? E como que ele se organiza? Todo perispírito se organiza com o fluido peculiar do mundo onde ele está. Para o mundo em que ele for, ele vai se organizar. O Livro dos Espíritos diz assim, de onde que ele toma esse envoltório, né? Eu vou... É como a gente, né? Estou no Brasil, calor, eu visto uma roupa mais agradável. Eu vou para a China, está mal frio, neve, eu vou de bermuda? Não, eu ponho um agasalho mais pesado. É a mesma coisa. Então, para o mundo que ele for, ele vai pegar os fluidos de lá. Então, ele pega o fluido material de cada globo onde ele estiver. Então, ele não é o mesmo em todos os mundos, e aí ele troca de corpo espiritual da mesma forma que a gente muda de roupa. Isso se ele for um espírito superior, um espírito de elevação. Não precisa ser muita, de alguma elevação. Tá? Como que é a densidade? Densidade se refere à maleabilidade. E aí, novamente, se divide em dois. Pode ser quintessenciada ou rarefeita, se for espíritos superiores, ou pastosa ou opaca nas almas imperfeitas, como nós. Né? Como é o nosso espírito quando está fora do corpo? Opaco, imperfeito. Por isso que a maioria dos filmes mostram seres espirituais praticamente como nós, né? Porque é assim, porque nós ainda somos imperfeitos. E na questão da coloração também. Se for espírito superior, luminoso e brilhante. Agora, se for imperfeito, sem qualquer brilho nas almas mais inferiores. Tá? Essa é uma concepção de Emmanuel. Ele explica assim, né? Que é assim que se forma o perispírito. Mas ele coloca que existe mais um elemento importante para o perispírito, que é o seu desenvolvimento. Então o perispírito se desenvolve? Sim, ele se desenvolve. De que forma? Sempre acompanhando gradualmente a evolução do espírito. Quanto mais o espírito se eleva, quanto mais ele se desenvolve, mais o perispírito que está com ele também vai se desenvolver. Certo? Quanto mais elevado, mais quintessenciado, mais rarefeito, mais luminoso. Quanto menos, então, ele se desenvolve da mesma forma que o espírito se desenvolve. Tá? O Emmanuel diz que ainda isso acompanha 3 categorias. De que forma, né, ele se desenvolve junto com o espírito? Pelo esforço, né, das almas que se esforçam para se autoaperfeiçoar, para melhorar suas imperfeições. Né? Todos nós podemos fazer isso? Com certeza. Podemos ter uma roupa mais legal? Uma roupa espiritual mais legal? Podemos. Né? Também pelo sacrifício, né, aquelas pessoas que são capazes de se sacrificar pelo outro. E também pelas grandes causas, né? Almas que se reencarnam por grandes causas, não só para o seu próprio progresso, como para toda a humanidade. E a gente tem visto muitos assim, né? Chico Xavier é um deles, certo? Por que o perispírito é semimaterial? Como diz, porque ele pega o fluido do globo onde ele estiver. Então, o Divaldo Franco explica, né, que ele pega os fluidos, mas é qualquer fluido que ele pega? Não, ele pega o fluido da energia primitiva de cada globo.
E como que ele constitui essa formação do seu corpo espiritual? Essa energia primitiva gera uma matéria hiperfísica. E essa matéria hiperfísica é que transforma o perispírito nesse mediador plástico, né? É um corpo plásmico, ele é plasmado, né? Então, é esse mediador plástico entre espírito e corpo físico. O que a gente precisa pensar sobre esse perispírito? Primeiro, mesmo ele sendo um revestimento temporário, porque a cada encarnação a gente muda, né? Mesmo sendo um revestimento temporário, ele é essencial para a reencarnação, para cada encarnação ele é essencial. Mas ele pode se tornar, dependendo da evolução, mais denso ou mais sutil, tanto quanto o espírito for evoluído, né? E aí, o Divaldo Franco fala assim, olha, existe uma outra função que é muito, mas muito importante. O perispírito é o catalisador das energias divinas. Então, quando vocês entram lá para receber o passe, não é o corpo material que recebe as energias, é o seu perispírito. Ele recebe, ele é o catalisador dessa energia, aí ele manda lá para o seu corpo mental, e o seu espírito, que é o princípio inteligente, fala assim, não, joga isso daí lá no estômago, porque ele está ruim no estômago. Entendeu? Ele é o catalisador das energias divinas. Né? Por isso que a gente não precisa ficar tentando, está com dor aqui, vou aplicar passe aqui. Não precisa. Só de você aplicar o passe, se você já aplica, pronto. O perispírito e o princípio inteligente, não, joga para lá, joga para cá, vamos. Né? Eles já comandam o passe. Tá? Então, é justamente isso que explica o que o André Luiz falou lá. Então, ao assimilar essas energias, ele fica responsável por transmitir e depois plasmar no corpo físico essas energias. É ele que plasma no corpo físico as energias que você recebe, essas energias eletromagnéticas do passe. Né? E foi isso que o André Luiz se arrependeu amargamente quando ele viu onde ele estava. Ele diz assim, não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Por quê? Porque ele não cuidava do perispírito dele. Né? Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo físico? Sim. Mas muito mais da nossa parte espiritual e perispiritual. Porque é lá que começam os nossos transtornos. Né? O perispírito sempre existiu? Claro. Sempre existiu. Perispírito é termo espírita, só existe na codificação. Só que esse corpo fluídico sempre existiu desde a antiguidade. Então, lá na época das cavernas, né, os homens primitivos chamavam de corpo-sombra. Os egípcios chamam de Ka. Sabia que o nome do carro Ford Ka vem desse nome aí? Ford Ka. É. Que quer dizer alma, espírito. É daí que vem o nome Ford Ka, dos egípcios. Eu sou instrução, sou quase uma enciclopédia. Corpo astral para os místicos. Para Paulo de Tarso, Apolo de Jesus, o apóstolo de Jesus, ele chamava de corpo celeste. O Pitágoras, né, que é um filósofo, chamava de carne sutil da alma. Por que carne? Porque é semimaterial. Porque né, o corpo físico é cópia desse corpo espiritual. Né? O Aristóteles chamava de corpo sutil e etéreo. Orígenes, que é o pai da doutrina dos princípios, chamava de aura. Muita gente fala da aura. Né? O Tertuliano, que é o pai da teologia, chamava de corpo vital da alma. O Próclo, que foi o sucessor de Platão, chamava de veículo da alma, mas nós, espíritas, codificação de Kardec, chama de perispírito. Certo? Por isso que às vezes você está conversando, mas o perispírito, aí a pessoa, ela não é espírita, ela não entende o que é perispírito, porque isso é somente da codificação.
Da mesma forma que eu disse que o espírito se desenvolve, o perispírito também. Então, a condição moral é importante para o perispírito? É, muito importante. Sabe por quê? Porque o perispírito, ele reflete o pretérito do homem. Lembra lá da nossa memória, dos registros de memória que estão no corpo mental? E o corpo mental, corpo espiritual e corpo energético, os três formam o perispírito, e a nossa memória está lá. Então, o perispírito reflete o nosso pretérito. E o nosso pretérito, nas outras encarnações, elas vão aparecer onde? Na nossa vida presente. O que a gente passa agora é o que a gente fez na vida passada. Né? O nosso sofrimento de agora. Então, mas cada espírito, cada perispírito pode se libertar dessas fixações negativas. É só seguir o caminho, tem que escolher o caminho. Então, tem que pensar assim: toda experiência corruptiva vai desequilibrar os seus centros vitais. Toda experiência corruptiva. E quais são todas as imperfeições? Vícios, né? Não só vícios físicos, vícios morais, vícios emocionais, todo tipo de vício, toda imperfeição, né? Que posteriormente vai acontecer o quê? Distonias, desordens, doenças incuráveis. Onde? No físico, porque a gente vive na Terra, né? Agora, se toda ação de enobrecimento, se o espírito quiser seguir esse caminho, os pensamentos superiores vão fazer o quê? Vão libertar das paixões mundanas e vão enriquecer o seu espírito. E aí, espírito e perispírito se desenvolvem juntos, né? O Divaldo Franco diz uma coisa muito legal. E eu disse isso há um tempo numa outra palestra aí. O Divaldo Franco diz assim, ó: todo espírito possui inestimáveis recursos para a felicidade como para a desdita. E na palestra que eu fiz, eu disse assim, que o Emmanuel fala assim: vós tem dentro de vós o céu. Aí depois ele disse, e o inferno também. E é isso aí. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade e pelo nosso sofrimento. Todos nós temos isso dentro da gente. Então, compete a quem? A esse princípio inteligente, a esse espírito, se moralizar, se elevar, se disciplinar, para quê? Para evoluir, né? Para chegar numa pureza, para se libertar dos sofrimentos que nós mesmos trouxemos por causa do nosso pretérito, do que a gente fez em vidas passadas, né? Então, chegando ao nosso final, o perispírito é esse nosso elo sutil, né, que a gente tem. O Livro dos Médiuns diz assim: olha, o perispírito não é só esse envoltório do espírito, não é só essa roupa que o espírito veste, né? O perispírito é esse intermediário de todas as sensações. Todas as sensações que nós temos, emocionais, psicológicas, físicas, todas as sensações. Quem sente é o perispírito que manda para o princípio inteligente e ele toma as decisões, né? O perispírito é aquele pelo qual o espírito transmite a sua vontade e joga lá para os nossos órgãos. Então não adianta pegar e falar assim: acho que eu vou tomar só mais uma cervejinha, né? Não vai fazer mal. Aí o perispírito vai lá, tá vendo o que ele está fazendo? Aí o espírito fala, não, faz o seguinte, deixa ele tomar, que amanhã a gente joga uma energia aí nesse plexo solar e amanhã vai dar uma ânsia e ele vai vomitar tudo. É isso que eles fazem. A gente acha que engana, mas não engana, né? Então, o perispírito tem todas as sensações, manda lá para o corpo mental e o nosso espírito manda de volta a resposta, né? O perispírito é esse fio elétrico condutor, como eu falei, é o leva e traz. Se for fazer uma comparação material, para a gente entender, ele é o fio elétrico, né? Ele tanto recebe como ele transmite as ondas pensamento, a energia luminosa que se expande, né? Que é o espírito. Agora, a ciência não admite muito, mas
a ciência chama de agente misterioso imperceptível, e eles dão o nome de fluido nervoso. É esse o nome que a ciência dá. Porque ele desempenha esse grande papel aí nos fenômenos tanto fisiológicos como patológicos. Teve uma palestra que eu falei das doenças psicossomáticas, né? Eu falei bastante das doenças psicossomáticas. Então, é o perispírito que tem essa função, né? E terminando, né, como eu falei de ciência, o que o livro dos médiuns fala sobre essa questão da ciência não se render, né, a essa composição do homem, né? O livro dos médiuns diz assim, né? A medicina tem considerado apenas esse elemento ponderável, o elemento material, mas aí ela se priva, né, de apreciar os fatos como realmente são, né? Essa causa incessante de ação, porque quem age não é o corpo material, é quem é o princípio inteligente. Então, a ciência está se privando disso, né? Mas, né, os espíritos sabem que ainda não está na hora da gente aprender tudo, né? Eles falam, aqui não é o lugar de examinar essa questão. A única coisa que a doutrina espírita quer realmente da ciência é que note que só pelo conhecimento do perispírito é que vai encontrar a chave de inúmeros problemas, doenças que até hoje estão ainda sem solução. Muitas loucuras, né? Muitos atos impensados e doenças inexplicáveis, né? Se conhecer o perispírito, vai achar a resposta para esses problemas que até hoje estão insolúveis. Tá bom, gente? Então, vamos cuidar bem do nosso espírito, do nosso perispírito, da nossa mente e dos nossos centros de força. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e que possamos ter aprendido o suficiente para mudar a nossa